Olá, tudo bem? Obrigada por visitar aqui o meu canal Valquíria Melnick. Se você ainda não é inscrito, aproveita porque aqui você vai ficar sabendo sobre saúde e beleza. Curte também o vídeo que eu vou colocar daqui a pouquinho para você, sabe por quê? Vamos falar sobre menopausa. Mas o que sobre a menopausa? Alimentação, sim, tem uma relação com a qualidade da menopausa. E hoje eu convidei a Ângela Federal, que é nutricionista, e ela que vai falar sobre esse assunto com a gente. Aliás, Ângela, seja muito bem-vinda, obrigada, né, por ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer recebê-la. Eu não sabia que tinha tanta relação assim, o alimento com a menopausa. Tem muita relação. A nutrição é 100% combustível para o nosso organismo em todas as circunstâncias, em todas as fases da vida, e na menopausa não seria diferente, né? Então a gente, sabendo dar os combustíveis certos para o nosso organismo, a gente consegue modular a resposta dele e ter melhores reações do nosso corpo, controlando sintomas, controlando melhor toda a dificuldade que essa fase da vida acaba apresentando. E é um processo que todas as mulheres vão passar por isso, né, Ângela? Não tem como fugir, então a gente tem que amenizar pelo menos as consequências. Os sintomas eu creio que deva ser o pior de tudo que acontece. Isso mesmo. É uma fase da vida, né? Então, assim como a menarca, o início da menstruação, a menina, no caso, precisa se acostumar com uma nova vida, né? Com uma nova resposta do organismo. A menopausa vem dessa forma também, transformando mais uma vez a vida da mulher, mas trazendo muitos sintomas que precisam ser amenizados e dessa forma ela tem qualidade de vida, ela consegue manter as suas tarefas no dia a dia, né? E acaba tendo uma resposta melhor a essa fase que também termina, né? Então, ela é um período da vida. E é um período que os hormônios param de ser fabricados, é isso? Hormônios que não são mais necessários para o nosso organismo? Isso mesmo. É a fase onde o nosso organismo diminui a produção até cessar de estrogênio, né, e progesterona, que são os nossos hormônios que nos fazem férteis, né, que nos permitem ter filhos. Então, como a menopausa significa o fim do período fértil, o organismo deixa de produzir esses hormônios e assim o nosso corpo sente essa falta. E essa falta ela vem com várias questões, né, relacionadas. Tanto na mudança do perfil da pessoa, né? Então, diminui a produção de massa magra, a pele fica mais fina, a regulação de apetite também fica comprometida porque o estrogênio tem esse papel também, né? Por isso, no período TPM, a gente acaba tendo mais apetite porque diminui o estrogênio no período pré-menstrual. Então, a gente acaba sabendo na nutrição quais são os alimentos que a gente consegue utilizar para melhorar a resposta. E aí a mulher tem mais fome, então, no período da menopausa? Ela acaba comendo mais, naturalmente, olha só. Isso, ela tem mais fome e redução de massa magra. E isso faz com que o metabolismo fique mais lento. Então, é muito comum que a mulher acumule mais gordura na região abdominal. E isso está muito relacionado a essa troca, né? Então, tanto na redução de hormônios, quanto redução de controle de saciedade e automaticamente também a redução de massa magra. Sim. Então, o metabolismo todo ele vai ficando mais lento, ficando mais letárgico. Nossa, e tem várias consequências aí, né? Você falando da massa magra, e daí de repente os ossos também já ficam mais enfraquecidos. Começa aí a ter um monte de consequências. E a alimentação pode ajudar. Então, essa alimentação vai ajudar nos sintomas, na prevenção? Como que é, Ângela? Em tudo, porque a nutrição é a única fonte de combustível no nosso corpo, né? Então, se a gente pensar na fase que é a fase da menopausa, o climatério, a que antecede, se a gente der bons combustíveis ao nosso corpo, ele reage melhor a essa fase da vida, né? Então, a gente acaba tendo uma melhor resposta metabólica se a gente dá um bom combustível. Então, com certeza, sempre serão aquelas mesmas dicas, né? De alimentação mais natural, evitar os industrializados, os ultraprocessados, prática de atividade física, exposição ao sol com controle, né? Então, aqueles 15 minutos com sol seguro, né? Toda essa questão, isso fica valendo, é muito importante, mas existem alimentos muito funcionais que podem ser utilizados nessa fase, que ajudam muito, e também fitoterapias, né? Então, são medicamentos naturais que podem ser usados nessa fase. Algum alimento, por exemplo, ajuda a mulher naquela fase do fogacho, aquele calor intenso que a mulher tem, que acaba às vezes acarretando até
tem insônia porque acorda no meio da noite, alimento poderia ajudar? Existem muitas pesquisas que falam do óleo de linhaça. Então ele entra como um fitoestrógeno, ou seja, ele entra fazendo o papel do estrogênio. Então ele reduz essa sintomatologia. Então faz com que o organismo reaja melhor a essa fase, né? Não trazendo tantos prejuízos, né, e dificuldades. Mas existe também o óleo de prímula, o óleo de borragem, as próprias gorduras boas e aumentar bastante o aporte de proteínas, lembrando que a gente perde massa magra. Então a gente tem que subir a quantidade de proteínas que a gente consome nessa fase. Então proteínas boas, né? Carnes magras, ovos, queijos bons, brancos, né? Então proteínas de origem vegetal também são boas alternativas para quem não consome carne. E outra alternativa que tem que ser sempre levada bastante em consideração são os alimentos antioxidantes, que estão nos vegetais e nas frutas, principalmente as coloridas. As vermelhas têm uma quantidade bem boa de antioxidantes, então eles combatem os radicais livres. E aí o que acontece? Que daí rejuvenesce. Então os radicais livres, eles são quem nos envelhece. Então os antioxidantes combatem esse estresse oxidativo, né? Ou seja, esse processo de envelhecimento que é causado pelos radicais livres, né? Então a gente, através da alimentação diversificada, não comendo todos os dias a mesma coisa, né? Variando nutricionalmente e tendo uma boa qualidade, tanto na gordura, do carboidrato e da proteína, você tem uma boa resposta. E ainda com esses alimentos funcionais juntos, alguns que eu citei, ainda tem muitos outros. O kiwi ajuda muito a questão de melhora da qualidade de sono, a reposição de cálcio, né? Então, usando bons leites e bons queijos também fazem com que o organismo tenha uma melhor resposta óssea também. Sim. Então, é um conjunto. E aí, no caso, para o cálcio absorver melhor, não tem que adquirir alguma coisa, consumir alguma coisa junto, não tem aquelas combinações, que daí não adianta fazer uma coisa direitinho, mas esquece daquilo que ajuda a absorver, tipo, por exemplo, ferro, vitamina C, enfim. Isso. É porque o nosso corpo, ele não é assim, comeu, absorveu, não é óbvio assim. Tem muitas coisas que a gente acaba consumindo e acaba não absorvendo. Então é importante que hajam as associações. Então o cálcio, ele está diretamente relacionado à absorção de vitamina D. Então, como a maioria das mulheres tem pouca vitamina D, né, por falta de exposição ou mesmo por algum tipo de bloqueador, acaba absorvendo menos cálcio e acaba tendo problema ósseo, né? Então, precisa repor essa vitamina D de alguma maneira, então. Exatamente, para que você melhore a absorção desse cálcio. E na questão do ferro, que também é muito importante para essa fase, assim como o zinco e o magnésio, a gente precisa da vitamina C, que faz com que haja a absorção desse ferro. Então é importante que também o ferro e o cálcio não estejam no mesmo momento. No mesmo momento também não pode, não porque pode, senão porque anula o efeito do outro. Exatamente. Veja, são dicas bem importantes. A gente não tem essa noção, faz aquele prato colorido, mas mistura coisas que às vezes se anulam. Ali daí não adianta nada, né, Angela? E onde que a gente pode achar, então, esses últimos nutrientes que você falou? O zinco, enfim. Estão nas castanhas, nas oleaginosas, estão nos vegetais de cores verdes mais escuras, né? E existe também a opção de suplementação para quem não tem absorção adequada. É muito importante também prestar atenção nessa fase da vida na saúde intestinal. Porque muitos dos neurotransmissores, principalmente a serotonina, que é aquela que estabelece a nossa felicidade, né? Então, que acaba sendo diminuída, então muita incidência de depressão, alteração de humor, vem da decorrência de diminuição de serotonina. Então, se a gente não tem uma boa saúde intestinal, a gente reduz a produção de serotonina e melatonina, que é o hormônio do bom sono. Do bom sono, lógico. E aí tem que ter o intestino funcionando direitinho. Que é onde vão ser absorvidas a maioria desses nutrientes. Então, se a gente tem um intestino saudável, que funciona bem, que tem uma boa absorção nutricional, aí você consumindo bem os alimentos, mesmo que eventualmente coma alimentos que competem entre si, você tem uma boa absorção e você tem uma boa resposta metabólica. Entendi. E, por exemplo, agora que você falou, né, bom humor, enfim, alguns alimentos também trazem esse bom humor, não é? Que vocês chamam de triptofano em alguns. Quais são eles? Existe um que é bem característico e eu gosto muito de frisar que ele é fonte, diz que é o cacau. Então não é à toa que no período pré-menstrual nós tenhamos mulheres necessidade de comer o chocolate, mas aqui eu estou falando de cacau, né? Então é um chocolate de 70% ou mais, que tenha mais cacau e menos açúcares, leites e tal. Mas também tem na banana. A banana também é um alimento rico em triptofano. Tem na
Na alface também tem triptofano, e nós conseguimos, hoje a gente já sabe que uma parte da produção de serotonina pode ser feita até através de escolhas que a gente faz. Isso é uma pesquisa recente, em 2019, que fala que da escolha de como a gente se comporta, a gente estimula a produção de serotonina. Então, por exemplo, né, mesmo que você esteja chateada, decepcionada com alguma coisa, ou mesmo numa alternância de humor, se você decide estar bem e sorrir e se relaciona com pessoas que te trazem alegria e que são fáceis de lidar, uma boa exposição ao sol e mesmo prática de atividades prazerosas, aumenta a incidência de serotonina também. Olha só, bom, dicas preciosas aqui, né, Ângela? Tudo pra gente passar por essa fase aí com mais qualidade, né? Já que tem que passar, que seja assim. Que seja escolhido passar bem, né? Exatamente. Ângela, muito obrigada, então, por essa entrevista aqui, né? Ajudou a gente bastante aí a saber o que se alimentar também, né? Pra ter pelo menos um direcionamento. Eu que agradeço o convite. Volte sempre. Espero que você aí também tenha gostado da nossa entrevista. Se você curtiu essa entrevista, dá um curtir aqui também. Se inscreve no meu canal se você ainda não fez, tá? Aqui a gente fala sobre saúde, sobre beleza. Eu espero que você não somente goste desse vídeo, mas todos os outros que eu já postei e os que virão. Um beijo pra você e até o próximo.